Bom dia a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já agradeço as minhas doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de explanar a minha ideia aqui num vídeo em particular e não em React, e em mais outros comentários que surgem dentro do meio evangélico a respeito sobre a Páscoa que nós passamos, né? A Páscoa é a festividade mais importante da fé cristã, que fala, né, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E eis que aquele sujeito, que eu já fiz vários reacts, o senhor Rodrigo Mocelin, começou a atacar a festividade da Páscoa, dizendo que nós não temos mais motivos para festejar a Páscoa, porque, segundo ele, o sacrifício de Cristo já foi um sacrifício perfeito, e ele faz um paralelismo entre a Páscoa cristã e a Páscoa judaica, afirmando que na Páscoa judaica os judeus esperavam o Messias, e agora que o Messias já se apresentou, então nós não temos que comemorar a Páscoa. Aqui nós temos uma linha de pensamento que é típica dos puritanos, que foi extremamente corrosivo para a história do cristianismo, justamente porque o senhor Mocelin não considera o fato de que a Páscoa é, acima de tudo, uma festividade histórica. Para um protestante, muitas vezes, parece que tudo que ocorre na Bíblia é apenas uma história de um livro. Eu já comentei com vocês que muitas vezes o protestante transforma a Sagrada Escritura num romance, num livrinho de autoajuda, e não de eventos históricos reais, que são manifestações da providência divina, da intervenção divina na própria história, no próprio tempo e assim sucessivamente. Quando um católico comemora a Páscoa, nós temos que entender que os católicos entendem aquilo como algo que aconteceu, não algo preso ao livro. O livro é o relato histórico, é o meio propriamente dito. Mas vejam que dentro da tradição cristã, essa memória foi guardada por séculos por uma entidade chamada Igreja. E não somente guardada, como também comemorada. Mas o senhor Mocelin parece ter uma admiração por aquilo que é o mais estéril do cristianismo, que é o puritanismo. O mesmo puritanismo que vê na Páscoa uma espécie de festividade pagã ou coisa parecida, é também o mesmo puritanismo que durante séculos, principalmente em países como os Estados Unidos, simplesmente baniu o Natal. Você que é cristão, você consegue presenciar o cristianismo sem o Natal, sem você reunir com amigos para lembrar do nascimento de Cristo? De fato, foi o que aconteceu nos países de tradição protestante, principalmente de matriz calvinista puritana. Ou seja, banimento de festas, banimento de comemorações, banimento de datas baseado na ideia de que a religião tem que estar presa num livro. Como se a religião fosse basicamente algo preso a um livro, ou então como se a manifestação pública dessas festividades religiosas fossem algo que contrariasse as escrituras, ou porque não estão registradas nas escrituras, o que é um absurdo, porque na verdade o fato histórico está presenciado nas escrituras, e evidentemente está muito evidente que aquilo ali é um fato histórico, não é um fato simbólico, não é algo aparente. Se os cristãos posteriormente comemoraram, é justamente pela lembrança daquilo que aconteceu nos evangelhos. E eu já presenciei argumentos dos mais absurdos desses segmentos, e em particular até mesmo Testemunho de Jeová e outros mais radicais, afirmando que por que nós comemoraríamos certos eventos se não tem uma data histórica precisa. Eu retribuiria essa pergunta com uma outra pergunta que talvez seria mais importante. Por que acreditaríamos em eventos com datas históricas incertas segundo este argumento? Porque se nós analisarmos a sociedade antiga, o mundo antigo, eles tinham um calendário diferente do nosso, eles tinham uma noção de tempo diferente da nossa, e muitas vezes o que determinava não era necessariamente uma data em específica, mas sim o evento. O evento era muito mais importante. Eu pergunto para vocês uma coisa, vocês têm uma data de quando foram escritos os evangelhos? Não, nós temos uma aproximação do tempo, baseado em vários relatos, baseado na forma que era escrito o grego e assim sucessivamente. Então nós temos uma ideia aproximada dos tempos, ou pelo menos dos eventos, em qual época eles aconteceram. Então, se a imprecisão de datas
for um argumento para negar festividade a um acontecimento que houve, então por que nós não podemos negar logo o próprio evento histórico justamente porque não tem uma data certa? É um tipo de lógica que é de uma capciosidade, de uma vulgaridade que beira o extremo. Porque mesmo os judeus, eles têm um calendário próprio ali, baseado numa tradição, porque não há descrições claras de quando se comemora a Páscoa, o Yom Kippur e muitas outras festividades judaicas. Mas eles têm uma tradição que afirma isso. E a Igreja Católica também tem uma tradição. E o mais impressionante é que a Páscoa cristã, em muitos aspectos, se aproxima da época da Páscoa judaica. Será mera coincidência? Evidentemente que não. E a Igreja cristã também criou seu calendário baseado em várias cenas do Evangelho e também nas datas aproximadas dos acontecimentos dos Evangelhos. Então, os caras usam os piores argumentos para justificar as piores besteiras. É, no fundo, um pessoal que vê a história sagrada como algo puramente abstrato. E eu digo por quê? Porque cada um cria uma conclusão particular do que é a Escritura. Cada um cria uma conclusão particular do que é a Bíblia. Cada um cria uma conclusão particular do que é dogma, do que é fé e etc. Ou seja, é o reino do subjetivismo. E onde há o reino do subjetivismo, não há espírito comunitário e também não há realidade histórica. Simples assim. Aliás, podemos até acrescentar o fato de que não é que os fatos históricos precisem de datas. Na verdade, os fatos históricos são capazes até de criar calendários e datas. Observem, por exemplo, que o calendário judaico remonta à época de Moisés, ou pelo menos se atribui a isso, né? Por outro lado, nós temos um calendário cristão, e esse calendário cristão se inspira em quê? No nascimento de Nosso Senhor. Ou seja, nós temos uma era antes de Cristo e depois de Cristo. Então, na verdade, quem fabrica as datas são os eventos históricos e não o contrário. Até porque o mundo antigo ele tem conceitos bastante imprecisos no que diz respeito ao tempo. O que importa, na verdade, é o evento. Não é uma data formalizada em particular num calendário que, por exemplo, o nosso calendário não é o calendário que viveu o povo judeu. Não é o calendário que viveu o povo judeu, como também não é o calendário nem mesmo que da forma como viveu muitos povos na época de Roma. Mas o protestantismo de matriz puritana do senhor Rodrigo Mocelin é um protestantismo quase que gnóstico. Vê a ideia de que o sagrado não pode estar na nossa realidade natural, partindo inclusive do fato de que o nosso Deus se fez homem, encarnou sobre nós, viveu entre nós, conviveu entre nós, respirou o nosso mesmo ar, pisou no mesmo chão que nós pisamos. Evidentemente que eu não estou falando aqui de Jerusalém, mas, de fato, ele pisou um chão. Então, essa é a diferença básica entre a cosmovisão católica e protestante. Que nós católicos acreditamos que Deus age providencialmente na história e nós rememoramos isso. Relembrar a Páscoa não é negar o sacrifício perfeito de Cristo, é justamente o contrário. É reafirmá-lo sempre, esse sacrifício que está preso na nossa memória por gerações e que nunca desaparece. Mas eu acho muito pitoresco que esses protestantes que querem defender uma sociedade cristã e religiosa queiram, ao mesmo tempo, destruir o que é basicamente algo, por assim dizer, cívico na história do cristianismo. Porque na cabeça do seu Mussolini não passa o fato de que as festividades religiosas são uma constante na história, não somente do judaísmo, como também do cristianismo. E mais além, na história de qualquer cultura minimamente religiosa. Essa ideia de separar o religioso do secular de uma forma radical, a ponto de querer apagar a manifestação religiosa no ambiente público, é um conceito, no meu entender, radicalmente anticristão. E nesse aspecto, o puritanismo, como nunca, contribuiu para a destruição do imaginário cristão, porque esse imaginário cristão não faz parte da nossa vivência cotidiana, não faz parte do nosso calendário, não faz parte da nossa liturgia. Simplesmente tudo tem que ser apagado como se fosse uma mera abstração. E eu digo que pessoas como Mocelin têm grande contribuição para a secularização e para a destruição do cristianismo na vida pública do que qualquer outro tipo de ideologia. Na verdade, eles são cúmplices. Eu digo que o Sr. Mocelin é muito cúmplice do secularismo.
como o protestantismo é cúmplice do secularismo, principalmente esse protestantismo de matriz calvinista que quer erradicar o imaginário cristão da vida pública. Ora, o senhor Mussolini pode comemorar a Reforma Protestante, o senhor Mussolini pode comemorar o 7 de setembro, o senhor Mussolini pode comemorar qualquer data cívica, mas Páscoa e Natal, não. Não é estranho esse tipo de pensamento? Não chega até certo ponto ser algo demoníaco isso? Uma vez que nós estamos negando o calendário litúrgico, uma vez que nós estamos negando da nossa participação cotidiana aquilo que de fato fez parte da história que nos salvou, que foi a morte e a ressurreição de Nosso Senhor, principalmente a morte dele, ele se fez em sacrifício pela humanidade. É essa a diferença entre a cosmovisão católica e protestante. Aqui cabe reiterar essa diferença peculiar que existe entre católicos e protestantes. Mesmo a nossa relação de intimidade que nós temos com os santos. Vejam, por exemplo, o fato de que o católico valoriza a memória dos santos. Nós guardamos a memória deles. Nós guardamos relíquias dessas pessoas para reiterar a presença real de indivíduos que foram tocados de tal maneira por Deus no âmbito da graça que servem de modelos para nós. E muito mais do que isso. Além de servirem de modelos, eles estão na igreja espiritual rezando conosco. Eu pergunto para vocês uma coisa. Por que esse intimismo católico da Virgem Maria? Vejam que o protestante trata a Virgem Maria como uma figura menor, como uma figura que tem que ser vista de uma forma quase que de esguelha. Mas isso pode ser aplicado à Páscoa, isso pode ser aplicado ao Natal, isso pode ser aplicado a qualquer liturgia religiosa, isso pode ser aplicado ao calendário litúrgico ou qualquer outra coisa. Então nós temos aqui um processo de desconstrução do cristianismo. Vocês já devem ter visto meus vídeos anteriores falando sobre esse processo desconstrutivo. É a desconstrução do dogma, é a desconstrução dos princípios basilares do cristianismo, é a desconstrução cultural do cristianismo, é a desconstrução litúrgica do cristianismo, é a desconstrução até do calendário cristão. E eu digo, se hoje a nossa sociedade é radicalmente secularista e radicalmente anticristã, coloquem na conta de puritanos como o senhor Rodrigo Mussolini. Ele colaborou mais do que muitas revoluções para a destruição do imaginário cristão, porque a Reforma Protestante foi o início da derrocada do cristianismo. E os seus elementos congêneres, as suas seitas cada vez mais radicais e autodestrutivas, foram tão abertamente corrosivas que deram espaço justamente para aqueles setores mais radicais que são cada vez mais antirreligiosos. Vejam, por exemplo, o caso da Eucaristia. A Eucaristia, nós acreditamos na presença real de Cristo. Paulo de Tarso já dizia que quem come do corpo de Cristo e quem bebe do sangue de Cristo e não acredita que é o corpo e o sangue de Cristo, está comendo a sua própria condenação. Se isso não é uma afirmação católica, eu já não sei mais o que é afirmação, já que o protestante diz que aquilo ali é só simbólico. Depende, né? Alguns segmentos dizem que é a presença real, mas de uma forma muito capciosa. Outros dizem que é uma presença simbólica, somente espiritual, mas enfim, fica nessa enrolação. Mas, no geral, existe uma desconstrução histórico, cultural e teológica do cristianismo. E o senhor Mussolini é mestre nesse tipo de asneira. Não devemos comemorar a Páscoa. Por que, o Paspalho? Por quê? Porque você tem raiva da fé cristã? Porque você tem raiva do catolicismo? Porque você tem raiva do fato de que essa festividade é uma festividade católica e que provém da sucessão apostólica? Nós precisamos apenas revolta. Revolta, 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 revolta. Nenhuma explicação teológica justifica o fato de abandonarmos uma festividade religiosa. Se os judeus, que são os judeus, guardam festividades religiosas até hoje, que rememoram os eventos da Bíblia, do Antigo Testamento, que dirá nós cristãos? Neste ponto, somos genuinamente judeus, enquanto os protestantes são genuinamente desconstrucionistas. Não transformem a Bíblia num livrinho de autoajuda, num livrinho esotérico, ocultista, que vocês descobrem por alguma mágica, alguma verdade cristã. Basicamente, é isso que o protestante faz. O protestante transforma a Bíblia num elemento cabalístico. Olha, agora com a ajuda do Espírito Santo, eu descobri uma verdade que ninguém descobriu durante 2000 anos. Então jogue-se no lixo 2000 anos de história. Como se a Bíblia não afirmasse claramente
e em particular o Novo Testamento, que Jesus Cristo assistiria à igreja até o final dos tempos e que haveria uma verdade cristã que seria preservada em todo esse tempo. Mas não, o protestante não pensa de uma forma lógica. O protestante não pensa de uma forma racional. Ele pensa de uma forma radicalmente subjetivista. Tão subjetivista que ele quer destruir o conceito da comunidade cristã. O fenômeno desigrejado é o elemento limite da desconstrução completa da comunidade. Como também a destruição das festividades religiosas é também desconstrução da comunidade. Como também a destruição do imaginário cristão na vida pública, tentando separá-la do âmbito público, transformá-la em apenas um caráter puramente privado e subjetivo, é também um processo de desconstrução. Então, meus amigos, eu não gostaria de gravar mais reacts que ultimamente têm sido muito cansativos e eu tenho que editar vídeos de 1 a 2 horas. Eu acho chato que só. Então eu resolvi fazer esse seguinte comentário do quão triste, do quão banal, do quão chato é o credo do senhor pastor Rodrigo Mussolini. Se ele acha que os puritanos têm algo a nos ensinar, inclusive ele elogia o puritanismo. Os puritanos criaram uma sociedade de liberdade, não sei o que, blá blá blá, aquele papo furado todo, liberdade, uma sociedade que ficava fiscalizando, policiando sexualidade alheia, roupa alheia, até nome alheio, é isso que você chama de liberdade? Eu diria que os Estados Unidos têm um pouquinho de liberdade a despeito dos puritanos e não por causa deles. Foi justamente o contrário, né? Com Bruxa de Salem, enfim, essas merdas todas. Segmento sectário que pregava praticamente um cristianismo teocrático distorcido, né? Cristianismo distorcido, não sei se aquilo é cristianismo, parecia mais o Islã, né? Existe um paralelo estranho entre o puritanismo e o islamismo em muitos aspectos. Mas enfim, meus amigos, até a próxima.